outra língua, você ganha fluência, tudo, você consegue se comunicar bem, mas é estranho. Eu morei 8 anos fora do Brasil e trabalhei por mais de 15 anos com outros países, e a gente se comunica, mas para você conseguir capturar e ter a mesma penetração que você tem no seu idioma, é bastante difícil. Você teve a vivência, isso facilitou muito, mas quando distancia da origem, aí acaba que vai perdendo aos poucos, né? E você acaba perdendo vocabulário, que é uma das coisas que eu percebi também. Porque como você começa a praticar todo dia falando outro idioma, está vivendo num outro país, você vai perdendo algumas palavras. Então, eu tenho 2 filhos. Meu menino Arthur tem 17 anos e minha menina tem 15, Amanda. E a gente conversa com eles só em português. A gente morou fora, quando a gente foi para lá, eles eram muito pequenininhos. E eles não falavam, eles não tinham sido alfabetizados. A minha menina não foi alfabetizada em português. Ela está sendo alfabetizada, está aprendendo o idioma agora que a gente retornou. E é engraçado que às vezes a gente vai falar, como é que fala isso em português? Você fala, como é que é mesmo? Porque são referências diferentes. Às vezes uma palavra em português são 3 ou 4 palavras em outro idioma. E às vezes uma palavra deles lá são 3 ou 4 no nosso, porque não é uma relação 1 para 1, né? E tem um aspecto que eu acho interessante do idioma, que ele é muito mais do que uma gramática, do que uma sequência de regras. Ele traduz toda uma cultura. Dá um exemplo. O alemão, ele não fala para você, eu vou pintar a minha casa de azul com bolinhas amarelas. Ele fala, eu vou de bolinhas azuis e amarelas a minha casa pintar. Então você só sabe o que ele vai falar para você no final. Então é muito desrespeitoso na cultura alemã você interromper uma pessoa enquanto ela está falando. Você tem que esperar até o final, ele te dá todos os detalhes para te dizer só lá no finzinho o que ele quer. E para piorar, se ele falar assim, pintar não, ele inverte a lógica da frase inteira. Então são pequenos. A gente é muito mais dinâmico na nossa cultura. A gente está conversando, eu vou pintar na casa, não, esquece, isso dá muito trabalho. Então um já interrompe o outro e a gente vai construindo. Para eles é tudo muito mais formal. Então, idioma é uma parte da cultura, mas ele é bem mais amplo na questão da comunicação. Eu uso muitas mãos para comunicar, porque eu sei de família italiana, né? Já deu para perceber o movimento. E eles são bem mais... E o alemão ainda tem poucas vogais mesmo ou é isso? Não, eles têm as vogais, mas os sons são muito diferentes. Você usa, por exemplo, eles têm muita dificuldade de falar o nosso ão. Furacão. Eles não têm esse som do ão. Mas eles têm, por exemplo, o sh, spreche. E essa falta do E no finalzinho muda todo o contexto. E na cultura alemã tem muito de, que é uma coisa que eu gosto também, tem muito de um monitorar o outro. Então a comunicação é muito mais direta. Eles não têm muito... Se você me perguntar, você está bem? Se a pessoa não estiver bem, ela está assim, não. E não é que ela está sendo rude, ela está sendo franca, ela está sendo direta. Então é uma cultura muito mais direta. Só que se você usar essa vamos dizer assim, essa abordagem, eu ia falar approach, essa abordagem da comunicação direta alemã num país que nem o Brasil, você é ofensivo. E vice-versa. Se você tenta ser muito brasileiro na Alemanha e começa a dar voltas para falar o que você quer falar, eles se irritam. Fala, você gosta? Sim ou não? Seja objetivo. O detalhe você me dá depois. Então são aspectos, né? Mas isso envolve todas as culturas. E cada cultura tem a sua particularidade. Bom dia. A palestra já começou antes mesmo de começar. Eu quero agradecer ao Oswaldo por se disponibilizar em doar o seu tempo e o seu conhecimento para enriquecer aqui a nossa prática, os nossos assistidos. Muito obrigada. Tenham todos. Que seja bem proveitoso. Obrigado. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. A gente começou falando um pouquinho já sobre a metodologia, que tem a ver com uma transformação cultural, né? E o 5S, na verdade, eu até trouxe aqui um pouco de material. O 5S, ele se desdobra em algumas etapas. Então, o objetivo hoje aqui é a gente entender um pouquinho da metodologia, né? De onde que ele surgiu, para que serve, qual é o benefício de aplicar essa metodologia, o que significa, né, os 5 S's, que vem do japonês, são as palavrinhas lá, como fazer isso na prática e como manter isso ao longo do tempo. Então, passando aqui para entender o conceito, o 5S ele é uma metodologia
que nasceu no Japão, tá? Depois da Segunda Guerra, e ele traz um conceito de eficiência e de organização de ambientes. Isso foi aplicado primeiramente nas empresas, para fazer a implementação da chamada qualidade total, que a qualidade não é só aquilo que sai no produto, mas é como você organiza os seus processos para que eles, estando bem organizados, só gerem qualidade. Então a ideia não é fazer qualidade, a ideia é fazer com qualidade. Então o 5S ajuda a gente a separar aquilo que não é útil, depois organizar de uma maneira lógica para facilitar a utilização, né? Mantendo sempre um padrão de limpeza, de forma padronizada, que todos possam entender e que se sustente ao longo do tempo. Quem nunca tentou organizar uma sala, principalmente com criança, e passadas meia hora de brincadeira, quando a gente volta, já era. E aí, o que a gente faz? Normalmente, vai e organiza de novo. O conceito do 5S é um pouquinho diferente. Ele tenta entender qual é a melhor disposição, seja de brinquedos, seja de ferramentas, numa oficina, seja de materiais no escritório, seja em qualquer ambiente, qual é a melhor maneira de dispor os recursos que nós temos para que eles se mantenham acessíveis para todas as pessoas. Quem vai precisar usar vai saber achar. Então, por exemplo, eu estou num escritório de costura, num ambiente de costura, e eu tenho uma tesoura para ser compartilhada pelos costureiros que estão trabalhando ali juntos. Se eu colocar essa tesoura cada vez em um lugar, toda vez alguém vai procurar. Algumas vezes vai achar fácil, outras vezes vai ser difícil. Então, o fato de estar procurando é uma perda de tempo. Porque no momento que eu preciso daquela ferramenta, ela deveria estar disponível num lugar conhecido. Então, o 5S ajuda a gente a criar essa consciência, estabelecer essas localizações e facilitar a vida da gente. E mesmo quando não é algo compartilhado, é algo que só nós utilizamos, a minha caixa de ferramenta. Vou dar o exemplo de novo, né? E eu tenho lá várias chaves. Se eu jogo elas todas dentro da caixa, e aí eu olho para aquele parafuso que eu tenho que soltar, e eu preciso daquela ferramenta, eu vou ter que ficar caçando e está roubando meu tempo. Então eu estou deixando de ser eficiente. Eu sei a chave que eu preciso, mas por ela não estar organizada, eu vou gastar tempo. Ou pior que isso, eu procuro, demoro para achar, e quando eu acho, ela está toda suja. Ou está danificada. Está junto das outras chaves. Como eu não separei isso, como eu não deixei ela pronta para o uso, eu vou perder mais um tempo para limpar, ou para afiar, para corrigir aquele defeito, para poder utilizar. Quando, na verdade, o que eu queria era fazer o meu trabalho de maneira rápida, limpa e organizada. Então, o conceito do 5S é um pouco isso. Aí, aqui, para falar da aplicação, né, ele segue 5 passos. Vocês não precisam decorar essas palavras, só para conhecimento. Então, é utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina, que a gente chama no final, que é a manutenção. Então, 5S é porque é Seiri, nem eu não lembro todos os nomes, Seiton, Seisu, Seiketsu e Shitsuki. Só para curiosidade. São as mesmas coisas, os 5 passos. Bom, então qual que é o benefício? Então a gente não precisa nem avançar muito. Sensação de bem-estar. Quando a gente entra no ambiente, vamos supor, a gente convida uma visita para vir na nossa casa. Ok? A visita chega. Se está desorganizado, como é que a gente se sente? Você se sente bem? Fala, gente, desculpa, aqui está um pouquinho bagunçado. Aqui não repara a bagunça, a gente tenta dar uma disfarçadinha, mas é um desconforto. Por quê? Porque a gente gosta de estar organizado, tanto dentro quanto fora. E quando aquilo está desorganizado fora, dá aquela sensação que a gente não fez alguma coisa que deveria ter feito. Então, o primeiro conceito de bem-estar é se sentir bem no ambiente onde você está. Segundo, é também contribuir para que as outras pessoas se sintam bem e possam me ajudar a manter aquilo daquela forma. Então, não sou eu, o dono da casa, ou a dona da casa, ou o chefe do escritório que tem que fazer aquilo. Então, todo mundo bagunça, eu vou lá e arrumo. Não. Eu passo a ideia que isso aqui é nosso. Então, por que nós não nos organizamos para manter isso organizado? Isso não significa que as coisas têm que ficar estáticas. Ah, eu coloquei aquela coisa ali, vai ter que ficar lá para sempre. Não. Eu posso pegar e utilizar, mas sabendo que ao final da minha utilização, aquilo tem que retornar para aquele ponto, para aquela condição. Eu brinco e falo que eu aprendi 5S com meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. De uma maneira bem rudimentar, meu pai falava para mim assim, olha, você vai mexer na sua bicicleta, você precisa mexer com as minhas chaves? Tudo bem. Você pega, você usa,
e ela retorna para o mesmo lugar, nas mesmas condições que você encontrou. Ele só falou isso para mim. Então, o meu primeiro treinamento foi com meu pai, pequenininho, tentando arrumar a bicicleta. No fim, eu chamava ele para arrumar, porque eu não sabia arrumar, mas era aquela tentativa, né? E aos poucos a gente vai construindo. Então, a maneira de transportar isso para as outras pessoas é fazer de uma maneira simples. De uma maneira que todo mundo entenda e possa compartilhar. Um outro benefício é que ele é simples. Não é um negócio sofisticado. Não. Como é que a gente faz? Eu estou num ambiente que eu quero manter daquela forma, por exemplo, essa sala de reuniões. Aí sabe que ela tem um layout, onde tem os recursos disponíveis, e ao final de cada evento, a gente espera que ela esteja pronta para receber o próximo evento. Como é que eu faço isso acontecer? Eu posso tirar uma foto, eu posso marcar no piso a posição dos objetos, eu posso criar compartimentos para guardar os meus recursos, enfim. São elementos simples que todo mundo entende. Porque se for complicado e precisar de muita explicação, aquilo não vai se manter ao longo do tempo. Tá? O que eu acho bacana é o ganho de tempo e de eficiência também, que é um benefício adicional. Além de se sentir bem, você não perde tempo. Por exemplo, chave. Né? Então você pega lá, molho de chave. Hoje eu chego cansado, jogo no sofá, deito, aí ele cai no meio da almofada, vou dormir, chega amanhã, preciso sair, cadê minha chave? Aí eu vou ter que fazer um exercício para tentar lembrar qual foi a última vez que eu lembrei que eu estava com a chave e onde que eu coloquei. E é pior quando é compartilhado. Quem nunca ouviu falar assim, pai, mãe, cadê a chave? Cadê não sei o quê? Por quê? Porque aquela coisa não estava no devido lugar. Então a ideia é, tem um chaveiro, tem um molho de chaves, define um local que é compartilhado, onde você chegou, você tira, coloca lá. Aquilo fica natural e fica automático. Então toda vez que você terminou de usar, aquela chave vai naquela posição. Quando você precisar, você vai lá, ela está lá bonitinha, quem precisar vai pegar e vai usar. Quer ver um outro exemplo? Controle remoto. Quem tem filho pequeno ou adolescente sabe bem, né? Celular, carregador de celular, então isso se aplica a qualquer coisa. E o maior benefício que eu vejo é assim, se eu faço isso tudo sozinho, eu estou sempre ocupado arrumando aquilo que todo mundo poderia arrumar, que todo mundo poderia contribuir um pouquinho. Então assim, terminou o almoço, eu ponho tudo lá na pia, né? Que vai vir alguém, vai baixar a divina providência e vai limpar aquilo tudo para mim. Por que cada um não pode pegar e terminar da sua refeição, limpa o seu copo, limpa o seu prato, limpa o seu talher, e tem um lugar para colocar. Tem um escorredor de prato, onde você vai colocar as coisas lá. Da próxima vez que for usar, vai chegar lá, vai pegar e vai estar disponível. Criar essa consciência nas pessoas, que não sou eu, que não é uma pessoa que faz tudo sozinha, é que cria um espírito de fazer isso permanecer ao longo do tempo. Porque também não é justo, em muitos dos casos, isso acontece em escritórios, isso acontece em empresas, nos mais diferentes escopos, né? Que as pessoas acabam se sobrecarregando ou criando uma posição adicional para que alguém faça a organização quando todo mundo podia fazer. E não demora mais do que 5 minutos. Bom, como melhorar, né? Então, o que é o senso de utilização? Que eu falei para vocês, do 5, o primeiro é a utilização. Como que eu faço para organizar? Eu tenho que chegar, olhar e falar, bom, o que é o que eu tenho, que eu realmente preciso e que eu uso? Dá um exemplo simples. Você vai no escritório, tem 5 mesas e cada pessoa precisa cortar papel. Aí você vai ver, tem 5 tesouras. Uma para cada pessoa sentada lá. Quantas vezes essas pessoas utilizam essa tesoura por semana? 1, 2 vezes. Quanto tempo elas precisam? 10 minutos. Para que eu tenho 5 tesouras? Para usar uma vez por semana por 10 minutos. Então a gente começa a questionar, será que eu não tenho demais? Por 2 motivos. Primeiro, da próxima vez, eu não vou comprar 5 grampeadores, eu não vou comprar 5 rolos de fita crepe, ou qualquer tipo de elemento que eu preciso. Se aquilo é um bem compartilhado que eu não uso com frequência, por que não utilizar com todos de uma maneira reduzida? Eu vou ocupar menos espaço, eu vou gastar menos dinheiro, e eu vou poder fazer o que eu acho mais legal, ajudar o outro, ajudar o próximo. Então, primeiro ponto, utilização. Eu olho para tudo que eu tenho, vou dar um outro exemplo em casa, roupa. Às vezes, a gente abre o armário
E tem roupa lá que faz uns 2 anos, para ser bonzinho, que a gente já não usa mais. Ou porque não gosta mais, ou porque não serve mais, não cai bem, saiu de moda, ou porque eu não quero. E aí eu estou usando aquela meia dúzia de roupa toda semana, toda vez, e tenho mais umas 20 peças que eu não uso. Qual que é a ideia? Separa. O que eu utilizo eu deixo aqui, o que eu não utilizo eu ponho num lugar separado. E aí o que eu faço? Jogo fora? Nunca. Um recurso nobre a gente nunca desperdiça. Ele está ali disponível para que uma outra pessoa possa utilizar. Então eu sempre olho primeiro ao meu redor e vejo com quem mora comigo, com os meus colegas de trabalho. Olha, alguém está precisando de uma determinada roupa, de uma determinada ferramenta. Se precisa, pode pegar, pode utilizar. E da mesma forma, aquela pessoa vai fazer o mesmo exercício e vai aparecer um monte de coisa que ela não está usando. Pode ser uma tesoura, pode ser uma mesa, pode ser uma roupa. Opa, ele não precisa, mas eu preciso. E aí você começa o primeiro passo, utilização. Então, primeira dica, separa o que você usa e o que não usa e não joga fora, compartilha. Aí a gente passa para o segundo passo, que é a organização. Então, eu sei o que eu utilizo e o que eu não utilizo. Dentro daquilo que eu utilizo, tem as coisas que eu utilizo mais, com frequência, todo dia, escova de dente, bom, pente eu não uso. Mas para quem usa, tem a escova, tem o pente. A pessoa consegue colocar isso de uma maneira que ela tem aquilo disponível no lugar certo dela. A gente diz assim, ó, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu devido lugar. Então eu não vou colocar a minha escova de dente lá do lado da minha cama, porque senão eu vou pegar a escova lá, vou ter que ir até o banheiro, escovar o dente, depois voltar, eu estou perdendo tempo. Não faz sentido. Então, se eu utilizo a escova lá no banheiro, na minha pia, ela fica ali. Então, assim, você está falando loucura. Isso não acontece. Acreditem. Acontece e muito. Vou dar um exemplo para vocês em fábricas. Na fábrica, quando você está produzindo algum produto, você tem que trocar de uma peça para outra. Então, eu estou produzindo um Volkswagen Gol, vou produzir um Volkswagen Polo. O tamanho das peças, a disposição, a quantidade de peças é diferente. Para você fazer isso, você precisa de ferramentas. Eu já fiz inúmeros workshops, atividades conjuntas, onde o cara tinha o armário de ferramentas dele a mais de 15 metros da linha de produção. E toda vez que ele ia fazer a troca de um produto para o outro, ele gastava 2, 3 horas só indo e voltando, indo e voltando. Por quê? Porque um belo dia, uma ideia brilhante de vamos organizar? Vamos. Vamos criar um armário de ferramentas. Aonde que a gente vai pôr? O melhor lugar que fica é lá. Então qual que é a dica aqui? Pensar na utilização, pensar no processo. Aonde que eu preciso daquela ferramenta? É aqui? Ela tem que ficar aqui perto, não lá longe. E quanto que eu preciso daquela ferramenta? Preciso de uma? Preciso de 2? Senão tenho só aquela quantidade necessária. Tudo bem? Separa o que usa do que não usa e organiza para estar próximo. É igual a receita de bolo. Faz uma sequência e veja o que vai primeiro, o que vai depois, para você evitar de ficar perdendo eficiência. Depois disso é o conceito de limpeza. Então vou pegar de novo o exemplo lá da escova de dente. Escovei meu dente, então peguei minha escova, tinha 2, uma não preciso, vou doar, mantive minha escova lá na frente no meu banheiro. Eu uso lá no banheiro, tá certinho. Terminei de escovar o dente, eu coloco a escova suja e vou trabalhar. Aí volto para casa à noite ou na hora do almoço, vou escovar meu dente de novo, a hora que eu chego a minha escova tá suja. Vai ser legal? Não. O que eu deveria fazer? Quando eu terminei de usar, de escovar, eu limpo e mantenho ela limpa. O ideal seria que ela não sujasse. Imagina que maravilha. Terminei de escovar o dente, ela já está automaticamente limpa. Algumas coisas dá para fazer, essas panelas, como é que chama? Tefal? Teflon, que não gruda, que antigamente tinha aquelas panelas de ferro, né? Que você tinha que arear, que fala. Com bucha, dava muito mais trabalho. Hoje já facilitou o processo. Ainda precisa limpar, mas limpa de uma maneira mais fácil. Com ferramenta a mesma coisa. Já cansei de ver, chega com o carro limpinho na oficina mecânica, aí o mecânico vem com as mãos cheias de graxa e encosta no seu carro. Você fica feliz? Não. Por que acontece isso? Porque na hora que ele terminou de limpar outro carro, ele não teve o cuidado de limpar as mãos para começar o próximo. Então a ideia é, separa o que precisa, organiza na lógica que você utiliza e mantém aquilo sempre limpo para que o próximo que for utilizar, que pode ser eu mesmo, chegue a que esteja nas condições de utilização. O próximo passo é padronizar. Isso é fundamental para a gente lembrar
do porquê que as coisas têm uma determinada posição. Então vamos lá. Eu costuro roupa todo dia? Se eu não sou um costureiro, não. Para que eu vou deixar o meu kit de costura na minha sala de TV? Ah, mas se eu precisar costurar a barra da minha calça, já está aqui perto. Quantas vezes por ano você costura a barra da sua calça? Quando você compra uma calça nova, ou quando dá uma soltada, nem sei se costura mais barra. Foi uma coisa aqui antiga, mas só para dar um exemplo. Ou soltou um botão do meu vestido, da minha blusa. Se eu uso pouco, mas eu preciso ter aquilo, eu coloco num lugar que a hora que eu precisar eu sei onde está, mas que não fica ocupando meu espaço de convivência. E aí eu defino isso como uma regra. Quando sou só eu que utilizo, é fácil, porque você se acostuma, igual roupa, né? A gente sabe qual que é a gaveta da roupa íntima, qual que é a gaveta da camisa, qual que é a gaveta da calça, não fica tudo misturado, embolado, a gente guarda lá. Quando é compartilhado, é mais difícil. Então, por exemplo, eu tenho uma caixa de ferramentas, trabalho numa oficina, mas não é só minha, eu trabalho com os meus amigos. Como é que eu faço eles entenderem qual é a posição de cada ferramenta? A gente brinca que chama quadro sombra. Não sei se vocês já viram em alguma oficina. Tem um quadro na parede e a ferramenta ela é desenhada no formato. Então, quando eu volto para a ferramenta que eu utilizei, que eu limpei, está bonitinha, eu sei exatamente onde eu vou colocar. Esse é o padrão que eu preciso para que todo mundo saiba aonde que as coisas têm que ficar. E em casa, como é que a gente pode fazer isso? Mesma coisa. Quem nunca usou aqueles potinhos de maionese ou de pote vazio de plástico para colocar alguma outra coisa? O que a gente faz? Põe uma etiqueta. Olha, aqui é um pote de maionese, mas aqui dentro tem sal. Ou tem arroz, ou tem feijão. Então, essa identificação ajuda, eu vou dar um exemplo para vocês vão dar risada. Eu fui na casa da minha ex-sogra e eu esqueci meu desodorante. Isso aconteceu há alguns anos atrás. E eu olhei assim na cômoda do quarto e eu vi um tubo de Axe, aqueles desodorante. Falei, beleza, tem aqui, né? E eu peguei e espirrei. Sabe o que era que tinha dentro? Veneno. Veneno de pernilongo, com cheiro de laranja. Aí eu senti uma queimação, corri pro banheiro de laranja e falei, mas o que é? Ai, não estava identificado. Então assim, um exemplo real de como perigoso, ainda mais com criança, ou quem está desavisado. Então, a padronização serve para dois motivos. Para você deixar claro o que está ali e para que os outros também possam utilizar. Só ia falar alguma coisa? Minha mãe pegou uma vez, cola, do lado de uma fábrica de cola, e era meu marido, a cola amazônica. Ela pegou por um vidro e não foi na notificação. Guardou no armário da cozinha. E eu vim visitando, como se fosse meu parceiro assim, eu tenho mel aqui. Beleza, onde está o mel? Ela não armando. Depois pegou e pôs no leite a cola. E eu acredito. E eu tomei. Quando eu tomei, eu senti aquela horrível, né? Aí eu passei mal e sem identificação. Obrigado, é isso Ele mesmo. tem um cheiro, mas acho que a hora que misturou com o leite, já é forte, né? É. Mas a cor e a consistência é do mel. Imagina, muito mal que é isso. Aí eu falei, como é que hora que se viu? Excelente, é isso aí. Então, assim, a padronização, a identificação é fundamental, porque aquilo que está claro para quem fez, não está claro para os demais. Então, assim, o que eu fiz eu sei, mas o próximo que vier, vai saber que tinha veneno no tubo de desodorante? Vai saber que tinha cola no vidro que parece mel? Enfim, então padronizou. Então, de novo, resgatando. Separou o que usa e o que não usa, coloca na sequência de utilização, aquilo que eu uso mais perto, aquilo que eu uso menos fica mais distante, mantenho sempre limpo e pronto para ser utilizado da próxima vez e padronizo, para que todo mundo entenda. Como é que a gente faz isso num ambiente maior, que nem uma sala como essa daqui? Simples. A gente acorda, qual é a melhor disposição, a gente deixa as cadeiras ao lado da parede, as posições de cada elemento, e a gente tira uma foto e põe na porta de entrada. A próxima pessoa que chegar vai olhar e já sabe, olha, estou recebendo a sala assim, tenho que devolver a sala assim. A gente pode até criar algumas regrinhas. Eu fazia isso com os meus filhos, quando eles eram pequenininhos, porque era o caos. Então, para ensiná-los a essa disciplina e essa padronização, eu sentei com eles uma tarde e falei, olha, o pai está cansado de toda vez ter que falar as mesmas coisas. Acorda, vai escovar o dente, troca de roupa, toma café, pega o material, já deixa o material pronto para ir para a escola, etc. A gente sentou e escreveu as regrinhas. O que a gente tem que fazer todo dia? Não tem que acordar cedo.
Tem. Não tem que trocar de roupa, escovar o dente. E a gente escreveu 5 linhas. Fala, toda vez que vocês acertarem, vocês ganham um ponto. Se conseguir 5 pontos na semana, vocês ganham um presente no fim de semana. Aí dá uma balinha, um doce, para motivar. Aí eles começaram a internalizar aquilo. E começaram a me cobrar também. Quando eu não fazia a minha sequência, ele falava assim, você não fez, vai perder ponto. Então fica um negócio descontraído, onde um ajuda o outro e fica fácil de memorizar. A gente não esquece mais. Porque era todo dia. Chegava a entrar no carro, cadê o material? Esqueci de pegar meu computador. Esqueci de pegar meu livro. Então, e por fim, que é o senso de disciplina. Então a gente separou, organizou, mas como é que a gente mantém isso ao longo do tempo? Aquilo que eu estava falando, né? Eu chego em casa, tá tudo bagunçado, eu vou lá e organizo. Não dá 5 minutos, chegou a tropa, bagunçou de novo. Como é que eu faço para isso não acontecer? Eu tenho que compartilhar esses padrões, né? Então, olha, aqui é o pote do mel, não é da cola. Ó, aqui é o desodorante, não é veneno. Ou não, aqui é do veneno, não é mais desodorante. E aí eu mostro para todo mundo e todo mundo segue a regra. Quando alguém não segue a regra, a gente precisa entender o porquê. Então não é ficar bravo, não é brigar. Isso acontece muito em escritório. É porque às vezes a pessoa não entendeu. É porque às vezes a pessoa não estava lá no dia que foi definido, não sabia que tinha que olhar para aquela foto lá na porta, sabia que tinha que devolver a sala daquele jeito, ou porque a pessoa não queria fazer. Ela tem algum motivo dentro dela que ela não gosta de organizar. Eu falo que isso acontece muito em casa, com a família, assim. Tenho 2 irmãos. E eu gosto das coisas organizadas. Então, se eu vejo bagunça, eu já saio logo organizando. Desde pequenininho sempre fui assim. Já o meu irmão é diferente. Ele já chega jogando as coisas. Só que ele fazia isso porque a minha mãe vinha organizando depois. Uma vez minha mãe viajou e ficamos nós 2. E ele, onde está tal coisa? Eu falei, não sei, onde foi que você colocou tal coisa? Mas é que eu não gosto de organizar. Eu falei, tá vendo? Agora você está com pressa para sair, precisa e não está achando. Ele, é verdade, né? O problema é que a minha mãe voltou no outro dia e começou a arrumar de novo. Então qual que é a dica aqui? Num ambiente que a gente quer que as coisas permaneçam e que não seja responsabilidade de uma única pessoa, de novo, não é o chefe que tem que organizar a documentação. Não é a mãe ou o pai que tem que arrumar a bagunça. Todo mundo faz um pouquinho. E quando eles entendem que se eles não fizerem, alguém vai ter que fazer e vai ficar cansado, vai ficar estressado, porque ficar arrumando bagunça dos outros é uma coisa estressante. Segundo, toma o tempo de uma pessoa só. Enquanto está todo mundo lá deitado no bem bom, assistindo o jogo, vendo a novela na sala, está lá a mãe ou o pai arrumando a bagunça que foi feita. É justo? Não. Só que quem não está fazendo não enxerga. Se a gente que está fazendo não deixar isso claro para eles, olha, o pai não quer mais fazer isso aqui sozinho. Vamos dividir? Mas é chato. Mas você não gosta de ter as coisas limpinhas, organizadas? Então vamos fazer um pouquinho? E começa sempre de pouquinho. De pouquinho em pouquinho a gente muda dentro de casa, a gente muda um escritório, a gente muda uma empresa. Então esse é o senso de disciplina. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, de uma forma geral, essa é a teoria dos 5S, né, dos 5 passos. Isso traz, de novo, eficiência. Isso traz uma coisa fundamental, que é o espírito de coletividade. Então, não sou eu, não é você ou você que vai fazer aquilo sozinho. Nós vamos construir juntos para criar um bem-estar para todos poderem usufruir daquele ambiente e ser mais eficiente no trabalho ou em casa, não perder tempo procurando as coisas. Então eu coloquei aqui alguns exemplos que eu já falei, né? Chave, controle remoto, utensílios de cozinha, roupas, enfim. Quem tem um exemplo que quer compartilhar? Alguma ideia que surgiu aí na cabeça? Eu muito uma dúvida também. Foi. Fazer que disciplinar setor de casa Muito difícil. Muito Eu brinco obrigado. com o pessoal até se tem copo duplo de organização, de disciplina para tomar. Só que tem alguns exemplos bem-sucedidos. Eu e meu sobrinho somos motoristas em casa, com 2 carros, mas de vez em quando eu saía no dele e ele no meu. A chave dele, cadê? Aí eu fui lá, na porta do banheiro da área de churrasco, eu coloquei um suporte de chaves. Pode sair com qualquer carro, mas chegou, onde põe a chave? Lá. Então, quando eu quero sair com um ou com o outro, a chave está lá. Só que nem sempre ele deixa. Aí um dia a chave do que eu ia sair não estava, fui lá, bati no quarto dele e entrei.
ele é acompanhado. Então, quando não tem disciplina é muito difícil, mas geralmente ele faz, ele já acostumou. Mas de vez em quando ainda é difícil. Escapa. É difícil disciplinar o pessoal de casa, muito. Sim, muito obrigado pela contribuição, e é bem esse o ponto. A parte técnica de separar, de organizar, de saber o quanto que usa, é a parte fácil, eu costumo brincar. Padronizar, colocar as etiquetinhas ali, dá um pouquinho de trabalho, mas feito está feito. O manter ao longo do tempo é que é o difícil. E a gente brinca que tem duas possibilidades. A primeira é a prática. Quanto mais você fizer, mais aquilo vai incorporando. Então, assim, quanto mais eu uso o meu quadro de organização, mais natural para mim é no final chegar e colocar lá. O dia que eu não colocar, aquilo parece que me incomoda, parece que está faltando alguma coisa. Porque eu estou tão acostumado a fazer daquele jeito que aquilo vai meio que natural. Eu termino de usar, a mão vai sozinha, assim. Eu brinco e falo que na minha casa, eu vou de olho fechado à noite, escuro, eu sei pegar cada objeto meu, porque está estabelecido ali. Isso quando não vem alguém em bagunça. E o segundo ponto é a melhoria contínua. Então, quando você percebe que chegou num determinado ponto, que aquilo não está evoluindo mais, ou que está regredindo, a gente precisa mudar alguma coisa. Então, a gente roda de novo o processo e fala, olha pessoal, a gente fez lá o 5S há 2, 3, 6 meses atrás, estabelecemos esses padrões, vamos dar uma revisitada? Será que eles ainda são os padrões importantes para a gente? Dá para melhorar alguma coisa? Tivemos alguma outra ideia? Quando você provoca a discussão da melhoria, você automaticamente reforça o padrão existente e traz a pessoa a pensar naquilo que ela pode melhorar. Porque manter por muito tempo a mesma coisa é difícil. A gente brinca e fala que vira o quadro na parede. Chega uma hora que você já não vê mais a figura. Porque aquilo automatizou, então você meio que não percebe mais o benefício. Só quando você não faz, que vai faltar a chave naquele dia específico, que vai interferir com os outros. Então, uma maneira de manter isso vivo é através da melhoria contínua. Então, está sempre desafiando a fazer um pouquinho melhor. Ah, não é mudar todos os padrões toda semana. Não. Percebe aquele que está falhando e desafia. Olha, a gente combinou de fazer essa chave nesse lugar, o que a gente podia fazer melhor? Não está funcionando. Ah, não, foi esquecimento meu, eu vou amarrar uma fita no dedo. Ou, igual fazem em posto de gasolina, coloca um chaveirão desse tamanho para o cara não enfiar no bolso e esquecer de levar para casa. Estou dando alguns exemplos aqui. Então, com criatividade, e de novo, não é nós sozinhos que vão achar a resposta. É envolvendo as pessoas para que elas comecem a pensar, internaliza aquele padrão e traz a melhoria. É o que normalmente funciona. É 100% efetivo? Nada é 100% efetivo. O que faz aquilo... A gente diga que a perfeição não é um lugar onde você chega. A perfeição é um caminho que você trilha a vida inteira. E todo dia você vai melhorando um pouquinho. Vai diminuindo as incidências ou os esquecimentos. Respondi sua pergunta? Maravilha. Mais algum exemplo? Mais alguma dúvida, sugestão? Não? Então vamos lá. Então, recapitulando, qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer quando vai organizar um ambiente? Utilização. Separa o que usa e o que não usa. Eu não posso falar mais, agora são vocês. Segundo passo. Organização. Depois que eu separei o que eu uso do que eu não uso, eu coloco na sequência de utilização. Lembra lá da escova de dente? Não vou deixar lá do lado da minha cama, vou deixar ela perto de onde eu uso. Depois que eu organizei, o que eu faço? Limpeza. Coloquei no lugar adequado. Quando eu voltar lá, eu quero que aquilo esteja disponível para o meu uso. Então não é o controle remoto cheio de manteiga, não é a escova de dente cheia de pasta e assim sucessivamente, a ferramenta suja, etc. Feito isso, o próximo passo? Padronização. Tem que colocar lá a etiqueta no tubinho, né, para não ter cola, não ter veneno no lugar errado, ou especificar aonde é que eu espero que os objetos estejam quando terminou a sessão de treinamento, quando terminou o trabalho no escritório, onde as coisas têm que estar na oficina, etc. E por último, que é o mais bonito, que é a manutenção, que é a disciplina, que é como a gente faz as pessoas entenderem que aquilo é bom para elas, para nós como um todo, e como é que a gente pode melhorar dali para frente. Assim. Vocês conseguem enxergar como fazer isso no ambiente de vocês? A dica é sempre assim, ó, não tenta arrumar tudo de uma vez. Então, olha, onde é que eu estou mais
perdendo tempo na minha vida? Começa por ali, que é onde vai te dar mais motivação. Ah, hoje eu perco mais tempo, sei lá, na cozinha. Então pega a cozinha e organiza. Ah, não, no meu escritório eu perco tempo todo final de mês organizando documentação. Pega aquele ali, padroniza, usa os passos e faz que ele dá certinho. Eu disponibilizei o material, que tem ali o passo a passo para fazer de maneira bastante simples, tá? E a ideia é praticar. Não pense que fazendo uma vez, a gente sabe bem disso, né? Terminou a bagunça, terminou o churrasco. A gente vai lá e organiza. No próximo churrasco, não é porque a gente etiquetou tudo e tirou foto de tudo que vai terminar o churrasco e vai estar tudo perfeito. Então tem que praticar, tem que deixar isso claro para as pessoas, para que elas consigam entender o benefício de não é judiar do churrasqueiro, né? Que ficou ali na frente da grelha o dia inteiro e no final tem que arrumar, ou não é terceirizar para a mãe, para a esposa, para o amigo, etc., para que isso se mantenha. Bom, para finalizar aqui, eu anotei alguns pontos de atenção e de dúvidas que eu gosto de reforçar. É assim, a gente chega com muita expectativa, porque é um negócio legal de fazer. E a gente quer fazer, a gente já começa a enxergar a oportunidade. Não tenta apressar essa transformação. Não tenta fazer rápido demais. Porque não é um exercício para uma pessoa somente. Normalmente, o 5S envolve mais de uma pessoa. Então, a conscientização, a explicação do porquê a gente está fazendo, o como a gente vai fazer, o que a gente espera de benefício, tem que estar claro para cada um. E não esperem que vai estar 100% entendido da primeira vez. Isso leva um tempo para aprender. Então, a gente tem que respeitar as individualidades, cada pessoa enxerga de um jeito. Tem gente que vai fazer isso naturalmente, tem gente que odeia e não quer fazer, mas precisa entender que é para o bem da coletividade e etc. Outra coisa, aprender e compartilhar conhecimento. Às vezes o que é muito fácil para mim é extremamente difícil para outra pessoa. E não é porque é óbvio, mas onde você não sabe fazer arroz? Você não sabe fazer arroz? Não, não sei. Só que para alguma pessoa assumir e falar isso, ele fala, isso aí não é coisa para mim. Ou nunca fiz, não é minha responsabilidade. Não é esse o caminho. Se a gente chegar de forma agressiva, a resposta tende a ser agressiva ou pior. A pessoa se fecha e aí você não tira ela da casca. Então a ideia é, compartilhe o que você sabe. A melhor maneira de a gente aprender e fazer melhor é ensinando o próximo. Então se eu quero que alguém faça o arroz, que não seja só eu fazendo todo dia, eu preciso ensinar essa pessoa a fazer o arroz. As pessoas comem come com aquela pressa, entendeu? Senta na mesa e... Como é que aguenta ir lá? Eu sei que você não está misturando, mas é uma pergunta interessante isso. A pressa. A pressa que é demais, né? Porque é possível. A gente vive muito no futuro. A gente quer ver as coisas resolvidas. E a gente esquece que o caminho é tão importante quanto o resultado. Se eu faço um caminho muito rápido, muito atropelado, tem um ditado que diz assim, se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai em conjunto, vai em grupo. Então, às vezes, a gente está com muita pressa de resolver as coisas, você vê o pessoal correndo com o carro, no trânsito, cruzando e atropelando todo mundo. Aí ele chega em casa e liga a televisão e fica esperando começar o programa. Aí você pergunta para a pessoa, por que você estava correndo? Não, porque tem que fazer as coisas rápido. É porque às vezes a gente não se pergunta, por que eu estou com pressa? Por que eu tenho que engolir a comida em 5 minutos? Porque eu tenho uma reunião a 1 hora. E eu saí para almoçar a 15 para 1. Então qual foi o erro aí? Eu não me planejei para fazer aquilo de maneira adequada. O 5S ajuda a gente nisso também. O que eu tenho para fazer no meu dia? Eu tenho que acordar, eu tenho que escovar o dente, tenho que tomar banho, tenho que me trocar, tenho que pegar o ônibus, tenho que chegar no meu escritório em determinado horário, trabalho até tal hora, vou almoçar, retorno. É uma sequência, percebe? Se eu pegar isso e colocar na linha do tempo, eu estou fazendo 5S. Eu estou organizando a minha agenda para não ter pressa. Aí eu vou investir tempo de qualidade na minha refeição. Eu vou sentar na mesa no horário adequado, vou estar com a minha comida ali, eu vou mastigar, eu vou saborear, vai me ajudar na digestão, vai ajudar a minha saúde e vai ajudar a minha cabeça.
Eu não fico naquela ansiedade, não, eu preciso comer rápido porque eu preciso ir para a reunião. Não, eu não tenho tempo. Parece que a gente nunca tem tempo. O tempo a gente cria. E a melhor forma da gente criar o tempo é organizando melhor o tempo. Então eu brinco e falo assim, se a pessoa gosta de dormir mais horas, para ela não ter que acordar tão mais cedo, o que ela tem que fazer? Deixar o tempo dela bem organizado, bem otimizado. Então, se eu deixo as coisas organizadas no meu dia anterior, eu sei que amanhã eu vou trabalhar em tal lugar. Minhas ferramentas estão organizadas, minha roupa está preparada, meu cafezinho já está com as coisas no lugar. Eu não preciso acordar 1 hora antes para separar minha roupa, para limpar minha ferramenta. Percebe? A pressa, muitas vezes, vem da falta de organização própria. É óbvio que tem dias que vai acontecer um imprevisto, mas se isso é recorrente, alguma coisinha está errada aí que precisa ajustar na agenda. Então, agora eu vou falar uma coisa para você. Perdi uma colega com 30 anos por causa disso. Eu avisava ela, vai, come devagar, não dá um tempo. Ela, pau, né? Descer com tudo. Aquele negócio desceu, não voltou mais. Eu não, entendeu? Por isso que eu tô aqui, esse assunto que me lembra, sabe? Do passado. Então, tem tudo a ver. O 5S ajuda a gente nisso também. Entendeu? Organizar as coisas, saber o que é minha prioridade. É complicado, né? É. A gente quer ver o bem daquela pessoa, mas parece que eles, pra eles não é nada, né? Vamos tocar assim mesmo, né? Só uma dúvida, essa falta de organização, você acha que... Só uma dúvida, você acha que essa falta de organização tem a ver ou é relacionado com a... como que eu posso dizer? Com a doutrina da casa ou do escritório, ou com a cultura? Eu diria que sim e não. Primeiro porque a gente pode olhar o coletivo e falar assim, tem uma história muito engraçada, né? Se eu chegar em casa, tirar minha roupa e jogar no chão, o próximo que chegar vai olhar e vai ficar desconfortável. Se o segundo chegar, tirar a roupa e jogar no chão, a chance do terceiro chegar e fazer o mesmo é grande. Por quê? Porque aquele é o padrão estabelecido. Se eu venho de uma outra cultura, que eu fui criado para ser organizado, aquilo vai me incomodar. Mas se eu deixar aquilo me contaminar, aos poucos você vai perceber, todo mundo faz, por que eu não vou fazer também? Aquilo te desmotiva. A gente só vai conseguir mudar aquilo? Sim. Tem a ver com a cultura? Tem. Mas é imutável? Não. A cultura muda a partir do momento que a gente estabelece esse novo padrão e começa a entender que aquilo não é bom. Porque se eu jogo a roupa, a pessoa está pensando assim, naquele momento específico, a tal da pressa, né? Estou com pressa, não tenho tempo, estou cansado, não vou fazer isso agora. E joga. Depois ele vai ter que voltar e arrumar. Então, faça certo da primeira vez que você fica tranquilo. Ou faça aos poucos para não ter que fazer tudo de uma vez. Se eu pegar a minha roupa e colocar no cesto de roupa suja para ser lavada depois, eu não vou ter que mais tarde voltar e pegar a roupa de todo mundo que jogou, porque eu joguei a minha também. Quando a gente entende o que está por trás, fica mais fácil. E, de novo, essa disciplina é o que vai mudando a cultura. E tem que ter consequência. O que eu chamo de consequência? Não é ir lá e bater, nem xingar, ficar bravo. É explicar para a pessoa, tá vendo? Agora, por conta disso, alguém, eu, você ou alguma outra pessoa, vai ter que chegar e juntar tudo e levar lá. Não é mais desconfortável? Vai levar 10 minutos, sendo que cada um podia fazer isso em menos de 1 minuto. A consciência que traz a transformação. Como que a gente desperta a consciência? Mostrando os benefícios. E, de novo, o que eu falei. Tem gente que não vai querer, que não vai gostar. A gente tem que ser muito honesto e falar assim, olha, eu entendo que você não gosta, só que a sua não observância ou a sua não consequência com aquilo que você faz está prejudicando o coletivo. Eu espero que você contribua. Não é muito que eu estou te pedindo, é a sua parcela de contribuição para que todo mundo viva melhor. Estamos num ambiente coletivo, esse ambiente que não é só seu, então vamos fazer o certo juntos. Não é fácil, até porque tem pessoas que gostam de desafiar. Isso é um outro exemplo. Tem o do contra, assim. Então, toda vez que você fala que você vai mudar alguma coisa, aquela pessoa fala assim, mas por que eu vou fazer isso? Qual é o objetivo? Vamos ver quanto que ela consegue fazer. E a ideia é nunca entrar em conflito, nunca entrar em choque. Quando a gente percebe que alguém não está fazendo intencionalmente, não é que o cara não sabe, não é que o cara não foi treinado, é que ele está te testando. É muito simples.
chama essa pessoa no particular, nunca na frente dos outros, e fala assim, Ana, eu percebo que você não está muito satisfeito, não está concordando com esse padrão. Eu queria entender que ideia que você tem para ajudar a solucionar esse problema. Envolve a pessoa. Normalmente essa pessoa vai te dizer, não tenho ideia nenhuma, vai ficar com vergonha, vai perceber que você notou, vai começar a fazer bonitinho. Ou é um cara super criativo, uma pessoa super cheia de ideias, então eu pensei em fazer assim, legal, vamos lá fazer? Você podia ter falado na vez que a gente fez juntos, da próxima vez você não esquece, tá? Percebe? Das duas maneiras, você conscientiza a pessoa, tô vendo que você está fazendo errado, não faz de novo, você está prejudicando o coletivo, ou eu quero ouvir sua voz. Então não espera eu dizer e faça dessa forma para você criticar depois. Na hora que a gente está discutindo, dá a sua ideia, contribui, a gente integra e vê como que fica. Maravilha. Mais alguma dúvida, pergunta, ideia, sugestão? Foi duro também fazer a organização, né? Mas aí, com muito jeito, a gente conseguiu que ela ficasse uma menina bem organizada. Aí ela casou e o marido não teve essa disciplina, ele não tinha, e ficava difícil, entrava em atritos. E discutia, mamãe, ele deixa tudo arrumado, porque eu não aguento, porque a gente está brigando, eu também vou largar. Eu falava assim, não larga, deixa tudo arrumadinho e para de, por exemplo, catar a roupa dele esparramada para lavar, você não lava. E começamos a perceber assim, como que ia lidar para que ele entendesse que aquilo é prejudicial. Aí ele procurava a roupa, não tinha. Daí minha camiseta, não sei, você não pôs no cesto, eu só lavei o que tinha no cesto. E assim por diante foi. Hoje ela fala assim, mamãe, o Thiago ficou melhor que eu. Excelente, é exatamente essa a ideia. Em tudo, a organização da casa, tudo. Ela falou, nossa, ele aprendeu. Maravilha. Esse é o espírito. Quando a gente entende que aquilo é bom, e é óbvio que vai chegar lá que a gente fala assim, não, eu desisto, não vai dar certo. Está corretíssimo, não pode desistir, e é sendo consequente, é aquilo que faz da consequência, né? Se a pessoa não faz, vai ter um impacto para ela ou para os outros. E a parte que mais dói é quando afeta a gente mesmo, né? Então ela fez certinho, ela combinou, olha, a roupa suja no cesto, se não tiver no cesto, não lava. Ele procurou, não achou, opa, se eu não puser essa roupa no cesto, da próxima vez eu vou ficar sem. Maravilhoso, perfeito. Ainda bem, graças a Deus, eu estou sozinho. Não tem ninguém, eu posso da minha vida que eu quero, eu tenho as minhas coisas na minha casa, eu quero. Olha, chegar e pôr tudo certinho. Se todo mundo fosse assim, não tinha esse problema, né? Mas aí eu vou descer sozinho. Hein? Mas aí eu vou descer sozinho. Não sei, né? Cada um tem uma cabeça. Sim. Mas isso o senhor está correto. Dentro de casa, quando a gente vive sozinho, é mais fácil, porque é só uma pessoa que está utilizando. Mesmo assim, pode aplicar, de novo, aquilo que eu falei. Mas tem algum momento que a gente vai sair, que a gente vai ter que trabalhar num ambiente, ou que a gente vai ter que participar de uma discussão, de uma festa. E sempre vai ter uma oportunidade da gente poder auxiliar uma outra pessoa a ser um pouquinho melhor. Quando você quer a pessoa está dizendo... Porque se o senhor já tem esse conteúdo, já tem no consciente das coisas organizadas, você pode ajudar uma outra pessoa que não tem, dividindo a sua experiência. Se a pessoa estiver aberta para escutar, para ouvir, para aprender, vai ser uma bênção que você está dando para aquela pessoa, para que ela possa melhorar. Aí, então, você quer ajudar aquela pessoa, a pessoa não quer. Quer aquela ajuda de você. Tem isso também, né? A gente dá o nosso melhor. Sabe por que não é? Cada um tem o seu tempo. Em algum momento, essa pessoa vai precisar de um determinado conhecimento. E ela vai buscar. E aí a gente se coloca à disposição para ajudar. É que o meu serviço, né? Se eu fazer errado, eu vou continuar errado o resto da minha vida. Então, a pessoa faz o certo, do certo. Falhou? Corrigiu sempre. Melhor fazer certo a primeira vez. Desde a primeira vez até o fim. Então, se a pessoa faz errado, ele vai fazer tudo errado. Sim.
Ele não quer aprender nada, né? E agora eu pus o meu sobrinho para caminhar ele, né? Vamos ver se ele vai agora, né? A oportunidade de compartilhar o conhecimento. Eu estou ensinando tudo as coisas, peça por peça, né? Ele já está bem entendendo a cabeça, né? É isso aí. E ele sabe ajudar o senhor, né? Aí ele agradece, né? Porque ele tem que aproveitar que está novo, né? Sim, é isso aí. Depois de 50. Hoje em dia a gente vive 80, 90, vive muito mais. Muito mais. Eu estou vivendo mais agora do que eu vivia quando eu era novo. Você está com quantos anos? 49. Tá bom, pessoal? Esse era o conteúdo. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Então, comentar, além dessa toda parte corporativa, né, de organização, a gente também traz para a vida pessoal, a licença, Sim. método, né, de organização. Eu vejo por mim e todas as pessoas que eu convivo, a ineficiência de questões que você vê até na vida pessoal da pessoa, você vê refletindo no trabalho, você vê refletindo em várias coisas. Que eu não sei se talvez seja um reflexo, a preguiça, ou a falta de vontade, a desmotivação, procrastinação, olhar as coisas tudo muito bagunçado e nem ter vontade de fazer, sabe? Então, talvez Não tem limites. Acho que o conceito é aquilo que eu estava falando para vocês. Desde que eu era pequenininho ali, arrumando a bicicleta, até numa organização onde eu tenho que fazer a troca de vários componentes de uma máquina com precisão, com rapidez, para ter eficiência, para gerar o produto que eu preciso, você aplica o mesmo conceito na mesma sequência, você só adapta aqui ou ali, mas é contagiante. E uma questão, como que eu faço essa análise? Está correndo tudo bem? Como que eu observo qual é o ponto que a pessoa está falhando ou não, como cobrar? Primeiro, por isso da importância do quarto passo, que é a padronização. Eu só posso avaliar alguma coisa, se ela está boa ou ruim, contra uma referência. Isso também é perigoso. Às vezes, eu tenho o meu padrão de expectativa dessa altura aqui. Só que para as outras pessoas, o padrão de expectativa está aqui. Se isso não é comum, então assim, o que eu espero dessa sala? Se eu chegar aqui, vou dar um exemplo esdrúxulo, né? Eu chego aqui com uma luva branca, eu adoro falar esse exemplo da luva branca, né? E começa assim, ó. Ah, tem poeira. Oi? Mas Ribeirão tem poeira. Ainda mais nessa época, que é uma época seca e tudo mais. Não, mas isso aqui não é uma sala cirúrgica. Eu não preciso estar isento de poeira. Então assim, tem pessoa que leva o padrão muito lá em cima. E para os outros não faz o menor sentido, porque aquilo na verdade não tem sentido, é uma vontade individual. Então o primeiro passo é cuidado com as vontades individuais. O senso coletivo tem que caminhar junto. Segundo, se eu não torno óbvio o que está fora de lugar, é muito difícil para a pessoa reconhecer. Então o que a gente brinca e fala assim, em layouts de salas, se eu tenho um objeto compartilhado, é um apagador, por exemplo, né? E eu não defino o lugar para colocar o apagador. Aí tem o cara que gosta de conversar, ele vai falar assim, então pessoal, e não sei o quê, porque vejam bem, naquele momento, aí terminou, eu vou embora, onde é que ficou o apagador? Tinha um lugar definido? Não tinha. Quando eu faço o lugar do apagador ser definido, estou dando um exemplo, tá? Eu sei que terminou, ele tem que estar lá. Então quando a pessoa veio e pegou, ela vai saber, opa, tem um lugar definido para aquilo. E aí, automaticamente, é óbvio que aqui eu estou dando um exemplo. As pessoas me perguntam, né? Em escritório, principalmente. Oswaldo, então eu tenho que marcar lugar da caneta? Lugar da tesoura? Não. Você tem uma caixinha onde você coloca canetas e tesouras. Não tem que para cada objeto especificar. Mas o lugar da caixinha você estabelece. Então a caixinha fica no canto direito, na frente, próximo ao telefone. Por que está lá?
Porque se eu puser no meio da mesa, vai me atrapalhar. Se eu puser muito distante, vai me levar tempo para eu conseguir acessar. Se aqui perto do telefone, a distância do meu braço, é onde eu pego as coisas e eu consigo utilizar de maneira fácil. E aí, essa primeira expectativa fica clara. E quando eu agrupo ali, naquela caixinha, eu começo a ver se eu não tenho demais. Aí o cara tem lá 7 canetas. Aí eu costumo falar assim, quantas mãos você tem? Você tem 2, né? Se você escrever com as 2 simultaneamente, no máximo você vai precisar de 2. Então você não precisa de 7. Ah, não, mas eu uso cores diferentes. E aí, esse tipo de discussão vai enriquecendo. Ah, mas quantas vezes por semana você usa essas cores diferentes? Ah, não, só quando eu fecho um relatório mensal que eu preciso. Aí você vai olhar em cada mesa, tem as 5 cores. Ou 6, hoje tem mais de não sei quantas cores de caneta. Na época só tinha 4, aquelas canetinhas Bic com os botãozinhos do lado. Acho que tem ainda. Então a ideia é expectativa versus necessidade. Qual é o padrão que a gente precisa aqui? Eu não posso deixar tudo desorganizado no final, mas eu não preciso da luvinha branca de poeira. E aos poucos a gente vai enriquecendo. Percebe? Então a ideia de trazer a consciência, de fazer a manutenção, sem exageros, é o que vai fazer isso permanecer. Primeiro ponto. Conceitualmente falando. Agora, o segundo ponto é sempre aquela lembrancinha. Então assim, terminou, o próximo treinador sabe quem foi o último treinador. Se o último treinador deixou bagunçado, eles vão se encontrar de novo. Fala, olha, queria te dar um feedback. Da última vez que terminou o treinamento, não estava legal. Terminou o treinamento, na hora que eu fui chegar na minha sala, estava todo desorganizado. Como é que a gente pode fazer para não acontecer de novo? Porque se você não falar, você chegar e organizar, o cara que desorganizou não vai criar a disciplina dele também. E é uma troca. Coloca isso de maneira visual, porque se aquilo estiver fora, o cara sabe que está fora. E aí fica fácil falar assim, olha, por que o pagador está fora de lugar? Se não tivesse escrito, eu ponho onde eu quiser. A partir do momento que a gente combinou, olha, esse aqui é o lugar, eu tenho argumentos para dizer, está fora. Então faça isso visual. Se o lugar das cadeiras é ao redor da sala, e tem uma foto lá, você vai falar, eu não sabia, você faz assim, ó. Percebe? Você não vai apontar para a pessoa. Nunca faça isso. Minha avó dizia, quando você aponta o dedo para alguém, você aponta 3 para você. Então não é apontando o dedo e criticando a pessoa que você vai mudar, é trazendo a consciência. E a consciência é através da padronização. É a foto da sala organizada, é o lugar do apagador, qualquer outra coisa. Sem exagero. Só aquilo que é necessário. Faz sentido? Mais alguma dúvida? Pergunta? Sugestão? Não? E por fim, só para lembrar, a gente está vivendo essa economia sustentável, essa economia verde, essa economia circular que a gente chama. Então o legal é que o 5S traz para a gente a oportunidade de compartilhar e de dar menos impacto no planeta. Então quanto menos recursos a gente consome, em vez de comprar 5 canetas, eu compro uma, estou precisando de menos plástico, estou gerando menos resíduo, eu estou usando de maneira mais racional e mais consciente. Então, compartilhar também é uma forma de ajudar o planeta. Acho que isso também é mais um motivador aí para poder vender a nossa ideia de melhoria. Tá bom? Gente, muito obrigado. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Um pouquinho da minha experiência aí. Eu quero agradecer em nome dos nossos assistidos, da instituição, mais uma vez. Que seja uma parceria fecunda, a primeira de muitas. Bem-vindo ao parque. Obrigada. Viu? Muito agradecido.